Para nomear classes, o que eu costumo fazer? A primeira coisa que eu pergunto sempre para mim mesmo é se o nome da classe que eu estou usando ele existe no mundo real. Isso tem a ver com a linguagem ubíqua. E quando a gente faz um curso de OP, ou na faculdade, ou um curso qualquer, a gente usa exemplos é, muito intangíveis, né? Então a gente fala assim, eu vou criar uma classe cadeira que tem um campo quantidade de pés, que tem um campo altura do encosto, tem um boolean lá que é o indicador se tem um encosto ou não, e a gente modela, porque a gente escuta nos cursos que a OP é a modelagem da vida real. E esse exemplo que a gente vê no curso, ele não é errado, ele é didático. Ele só não é real, mas ele é didático, é para você entender o conceito. Agora, a gente não pode transpor o conceito da cadeira para o mundo real, porque senão as coisas não vão se encaixar. Então, a menos que você trabalhe numa fábrica de cadeiras, que tem lá um produto que é uma cadeira, sei lá, você não vai modelar uma classe desse jeito. Você vai modelar coisas como pedido, como cliente, como nota fiscal, coisas parecidas com isso. Então, não adianta você só transpor o conceito. Porque quando a gente fala de entidades muito físicas, às vezes alguma coisa que está num papel ou uma pessoa, representação de uma pessoa, é mais fácil de entender. Tem muitas situações do nosso dia a dia de vida real que algumas coisas não se encaixam. Por exemplo, classes de fluxo. É difícil dar nome para classes de fluxo. Por quê? Porque a gente aprende no curso que a classe ela tem que ter um nome de uma coisa, um nome de um objeto, um nome de uma coisa que você pega. E não pode ser um verbo o nome da classe, porque o verbo a gente usa para o método. Então, quando você usa lá emitir nota fiscal como nome de uma classe, vai parecer esquisito. E quando a gente fala de fluxo de negócio, ele geralmente é uma representação de um processo, é um método. Né? E aí a gente entra num conflito. Tá, mas então eu tenho uma classe de fluxo que na verdade é um método, é um processo, e como nomeia? E aí, disso daí, vem nomes do tipo workflow de cliente, gerenciador de cliente. Esses nomes são terríveis. Por que eles são terríveis? Porque esses nomes, eles tendem a acumular responsabilidades. Porque eles são muito genéricos. O que é um gerenciador de clientes? Não existe gerenciador de cliente na vida real. Né? Não, talvez tenha um cliente, um gerente de conta, sei lá, e ele gerencia o seu cliente, alguma coisa assim. Mas gerenciador de cliente não existe. É uma coisa muito comum que aparece que certeza que 99,9% dos sistemas da face da Terra deve ter. Uma classe útil, uma classe utilitários. Não existe útil no mundo real. Não é um conceito tangível. E aí, quando você vai olhar dentro dessa classe, ela tem um monte de método solto. Ela faz um monte de coisas. Então, quando você pega uma classe, você fala, nossa, mas ela tem 5.000 linhas. A primeira coisa que você tem que fazer é ver o nome dela, porque às vezes o nome tá genérico demais. Se você chama uma classe de coisa, cara, ela deve fazer um monte de coisa. Porque, meu, o que é uma coisa? Eu não sei o que é uma coisa. Agora, assim, se eu chamo uma classe de garrafa, se eu chamo uma classe de notebook, se eu chamo uma classe de nota fiscal, ela tem coisas específicas que ela pode fazer. Tipo, uma nota fiscal não pode levantar voo, por exemplo. Eu não posso abastecer uma nota fiscal. Não faz sentido, entende? Então, é por isso que é importante nomear a sua classe de um jeito específico. Seja específico. Se a classe existe no mundo real, ela é específica. As suas representações de objeto não podem ser genéricas. No caso de fluxo de negócio, usar o mediator, por exemplo, resolve o problema. Patterns como o mediator, onde você cria uma classe que é um command handler, que não é um verbo, né, é uma coisa, mas ele é um handler, né, porque ele dá handle num command, né, num comando. Não sei nem como é que traduz handle, mas ele recebe um comando e executa esse comando. E a representação desse comando é um verbo. Então a gente pega o emitir nota fiscal e transforma ele num emitir nota fiscal handler.
E ele tem um método que é handle. Você pode ter um método execute. Use cases tem esse mesmo conceito. Ele tem um verbo no nome, mas ele termina com use case. Ou o C, depende de como você gosta de nomear suas classes. É assim que a gente resolve os problemas. Não é criando classes com nomes genéricos. Presta atenção que isso aí, ó, procura lá o útil no seu sistema, que eu tenho certeza que ele existe, está lá no meio de algum lugar, com um monte de método genérico. Calcular idade, calcular data, calcular período. Você vai ver que tem um monte dessas porcarias aí. E isso é um grande problema para fazer teste.